Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Continuamos naquela dinâmica de falar sobre escravidão e liberdade. É um paradoxo falar de escravidão nos tempos de hoje. Só precisamos falar da liberdade. Será que realmente é essa liberdade que nós precisamos, essa liberdade que o mundo coloca? Vamos discutir um pouco sobre este tema. É interessante que hoje, quando se fala de escravidão, a escravidão tem muitos pontos que são muito mais graves do que as escravidões antigas do tempo feudal. Por exemplo, a escravidão da pobreza, né? O desemprego, essa crise que assola nosso país, tornando muitos escravos, reféns de um sistema político, de um sistema social. Parece que a escravidão está muito viva hoje. Tem pessoas escravas de ideologias, eu tenho visto. Escravidão de ideologia, algo muito perigoso, né? Então, escravidão de drogas, escravidão do álcool, escravidão do sexo. Pessoas que estão escravas do sexo. E a gente aqui vem falar de uma liberdade. Como é que vai se dar isso? Ansiedade, depressão. Então, é um desejo de liberdade individual, né? Um desejo de liberdade econômica, um desejo de liberdade religiosa. E o mundo nos faz tão escravos. Como o mundo nos escraviza. Nós temos que ter um equilíbrio nesta vida, manter a nossa individualidade, manter a nossa essência, mas ao mesmo tempo livre do mundo, né? Então a consagração a Nossa Senhora, a escravidão de amor, nos dá liberdade. Como é que vai se dar isso, né? Como é que vamos entender a liberdade de ser um escravo de amor da Igreja, um escravo de amor de Jesus, um escravo de amor da Santíssima Virgem Maria? Temos que entender e assumir essa escravidão na nossa vida. De quem você é escravo? O que lhe escraviza? Um ponto é colocado por São Luís Maria Grião de Montfort na sua doutrina, na questão de liberdade de estar livre de algo que você nega, ou ser livre para uma adesão positiva. Então, Mara, vamos começar discutindo esse tema de liberdade. Nos fale melhor sobre o que é estar livre de e ser livre para. Como se dá a liberdade, então? Quando se fala de liberdade na doutrina, na espiritualidade monfortina, é até contradição um pouco, é um pouco de paradoxo, porque veja, são muitas as formas de consagração, não é? Tem tantas consagrações a Nossa Senhora, mas, meu irmão, quando você escutar falar escravidão de amor, é um ponto que você já pode dizer, está falando de São Luís Maria Grião de Montfort. Montfort, ele vai falar de escravidão de amor, tá certo? Mas mesmo assim é um autor, é um santo que vai dar muito foco nessa questão da liberdade. Veja, a própria escravidão já está dizendo, é uma escravidão de amor. Eu quero ser escravo porque eu quero estar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando Montfort vai fazer esse paralelo, libertar-se de, ou liberdade, não é, de algo, significa, como você mesmo falou, César, é uma situação, digamos que negativa, é me livrar de algo. Então, eu posso dizer, talvez seja se livrar de alguém, não é? Se livrar de todos e de tudo. De repente você deixa de estar próximo das coisas da igreja que você é chamado por conta de um pai, por conta de um filho. Então, mesmo que tenha esse conceito de família, esse cuidado com a família, você tem que estar livre. E liberdade também das coisas. Tem tantas situações que você não faz porque você não está livre de uma situação. Olha, eu conheço tantas crianças, não é? Que quando eu pergunto para os pais, para as mães, já foi batizado, já encontrou-se, já é filho de Deus? Não, mas por quê? Porque ainda não estão livres da festa que querem fazer, das coisas que querem preparar. Então, Montfort vai nos colocar que nós precisamos estar livre das situações que nos acorrentam, que não nos deixam seguir para Deus. Eu não sei se você já teve a graça de ver numa panela os caranguejos quando vão ser cozidos, não é? Aqueles caranguejos que estão no fundo da panela impedem de o outro subir. Então, meu irmão, do que você precisa ser livre
para que possa dar passos para Deus. Então essa é a liberdade, livrar-se das coisas que lhe acorrentam, das coisas que lhe impossibilitam. Mas também Monfort vai dizer que nós precisamos alcançar liberdade, liberdade para. Então, o negativo é me tirar, eu não preciso sair dessa situação para chegar a Deus. Mas a liberdade para vai justamente mostrar que eu preciso estar livre para servir a Deus, para construirmos o reino de Deus, para estarmos em sintonia com a Santíssima Virgem Maria. Então essa é a liberdade para aquela que quer me levar, aquela que quer cada vez mais construir em mim. Veja, todos nós somos criaturas de Deus. Se somos criaturas de Deus, tudo que é nosso pertence a Deus, tudo bem? E se somos criaturas de Deus, nós dependemos de Deus. Então Monfort vai dar um grande foco que nós não podemos ficar dependendo dos homens. Eu não posso dar um passo na minha fé esperando meu esposo, esperando aquela pessoa, esperando aquela outra. Lógico, é verdade. Monfort vai colocar que é necessário ter a interdependência das pessoas. Umas precisam da outra, mas não quer dizer que umas dependam das outras. Entende? Então que nós tenhamos que analisar, refletir na tua vida. O que é que você precisa ser livre para chegar a Deus? Mas qual o serviço que você pode fazer para alcançar essa liberdade para Deus? É bem interessante essa contradição. Eu estava prestando atenção no que você falava e você que está me ouvindo, para bom entendedor, meias palavras bastas. Mas foram colocadas muitas palavras aqui. Muitas palavras, o que é que lhe amarra? O que é que lhe amarra a seguir Jesus? O que é que lhe amarra a voltar para a igreja? Você está escravizado de que não consegue uma vida de oração, não consegue uma missa dominical, não consegue um grupo de oração, não consegue uma obra de caridade? Você não consegue fazer nada, quer dizer, tem que estar livre de quê? Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar livre para. Livre para. E você pode até dizer assim, mas Mara, César, eu estou no mundo. Eu sei, meu irmão, que você está no mundo. Jesus também sabia, na própria oração do Pai Nosso, ele vai dizer, eles estão no mundo, mas nós temos que ter o entendimento que nós temos que estar livres para Deus. É essa a liberdade. Deus é a liberdade absoluta, meu irmão. Mas Deus quer nos dar a liberdade, por isso que ele se encarnou, para nos livrar. É como se as crianças, as crianças às vezes se tornam empecilhos, malditas crianças? De forma não, alguma. benditas crianças. Não é a criança que lhe amarra, lhe escraviza e lhe impede de estar livre para o estudo. Meu Deus, os meus estudos, o meu trabalho. O estudo é uma coisa boa, vem de Deus, mas Deus não vai lhe dar um estudo para lhe afastar dele. Deus não vai lhe dar um trabalho para se afastar dele. Então, você tem que estar livre para, né? Mas esse tema é interessante. Você que está ouvindo, você está inquieto. E é bem interessante que se você ainda tiver dúvida o que é livre de e livre para, imagina a Virgem Maria. Ela, em todos os momentos da sua vida, mesmo nas adversidades, ela sempre esteve livre de, associa a palavra agora de Satanás, coisas carnais, coisas mundanas. A Virgem Maria sempre esteve, tá certo? Ela nunca foi acorrentada, ela foi toda a vida liberada disso aí. Mas ela esteve livre para sempre fazer a vontade de Deus. É a doutrina de São Luís de Montfort que coloca que o escravo de amor torna-se livre, o consagrado a Nossa Senhora torna-se livre. Na verdade, essa doutrina não é original de São Luís de Montfort. Já falamos em outros programas que não foi São Luís de Montfort que descobriu a escravidão de amor. Ao contrário, ela já existia e ele foi influenciado por vários professores, sacerdotes, pessoas ilustres que ele encontrou ao longo da sua história, que influenciaram nessa espiritualidade de escravidão de amor. O diferencial de Montfort foi que ele transformou a escravidão de amor numa forma de viver, uma forma prática de viver no mundo como escravo de amor e livre. Daí é o diferencial da espiritualidade montfortina. Então o que São Luís escreve, com certeza, é mais importante do que o que falam dele. Porque algumas pessoas falam de São Luís de Montfort sem entender a verdadeira doutrina dele e falam algumas bobeiras, algumas coisas que não condizem com a verdadeira consagração a Nossa Senhora. E é um ponto interessante que eu coloco para vocês que nos assistem,
que tem algumas realidades que se colocam como consagração à Nossa Senhora, site com o nome de Monfortinos ou espiritualidade monfortina, que não é a espiritualidade monfortina vivida por São Luís de Montfort, e sim de coisas particulares interpretadas por um ou outro autor, um ou outro condutor de grupo. Mas, Mara, essa liberdade que São Luís nos ensina, ela passa pela obediência. Então, como viver a escravidão de amor na obediência sendo livre? Montfort vai dizer que a Santíssima Virgem tem 10 virtudes, uma delas é a obediência cega. É mais do que eu estou a fim de fazer isso, mas é a obediência de desejo, é eu obedecer aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você já ouviu falar um ditado que vai dizer assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Então não interessa aquilo que você vai fazer, porque você acredita que aquilo é o melhor. Você precisa ser obediente àquilo que lhe recomendam. E Montfort, uma das virtudes heróicas de Montfort era a obediência. Ele era um homem verdadeiramente, não é, obediente. Ele não fazia o que estava afim, mas ele sempre fazia aquilo que era a vontade de Deus. E você até pode pensar assim, mas Mara, eu também quero fazer a vontade de Deus? E como é que se faz a vontade de Deus? Montfort também fazia essa pergunta. Senhor, qual a tua vontade? Então ele tinha um entendimento muito pleno. A vontade de Deus na vida dele se passaria por aquilo que suas autoridades eclesiais iriam dizer que era a vontade de Deus. Então o que acontece no caso de Montfort? Tem situações que era dita para que Montfort fizesse e não era aquilo que ele se posicionava. Ele não estava de acordo com aquilo que estavam orientando a ele fazer, mas ele fazia. Muitas coisas que Montfort era levado, era guiado a fazer, causava nele humilhação, causava nele, não é, constrangimento, mas acima de tudo, ele colocou como firmeza na sua vida. O que os clérigos me orientarem, isso para mim vai ser a vontade de Deus. E ele se confiava nisso e ele fazia isso, por isso que ele cresceu tanto, né? Então, nessa obediência que Montfort tinha, nós podemos ver o seu grau de santidade. Porque eu não sei se você lhe enviam para fazer alguma coisa e você não gosta, mas você responde com agressividade, com grosseria. Não, Montfort, mesmo nas situações mais adversas, ele respondia com equilíbrio. E isso é santidade. E isso é grau de santidade, não é? Saber estar bem. Tem até exemplos, né, assim, da vida dele. Tem, vai sempre mostrar. Agora, não pensemos que por Montfort ser obediente, não era um homem determinado, não. Montfort era um homem determinado, sabia o que queria, era um homem enérgico, tá certo? Ele tinha iniciativas, mas ele obedecia. Ele tinha essa liberdade, e a liberdade dele estava em fazer sempre aquilo que era a vontade de Deus. Então, os exemplos que temos, por exemplo, em 1700, ele foi ordenado sacerdote e ele não foi colocado logo para uma paróquia. Então ele ficou um tempo sem poder exercer, não é? O ser padre. Vocês imaginem quando alguém é ordenado, o desejo que a pessoa tem é de confessar, é de pregar, é de celebrar, não é, as santas missas. E Montfort ficou sem paróquia. Depois ele foi convidado para estar numa outra paróquia, mas a tradução não diz bem, não explica bem, mas eu entendi que ele, como se fosse canonicamente, ele não tivesse a sua transferência. Então ele passou um ano sem servir. Ele ficou vacante. Isso. Sem receber um local para trabalhar, né? Então ali ele esperando, e os superiores dele deixando para ver até onde ele resistia. E ao contrário, mostra que foi um dos anos mais fecundos, né, e frutuosos da vida de São Luís de Montfort. Então ele vai dizer que esse ano para ele, o que é que foi? Foi ele se esvaziar da vontade dele para fazer aquilo que era a vontade de Deus. E ele vai dizer, foi o ano que eu mais pude receber a graça de Deus. Então, em vez de dar, ele passou um ano sendo formado por esse próprio Deus, né? Então, a gente vai ver também que ele era transferido de uma paróquia para outra paróquia, como ele tinha um sentimento muito mariano, e a época de Montfort era uma época também de muitas heresias, existia o jansenismo,
abismo, que não compreendia bem o lugar da Virgem Maria, então transferiam dele para um lugar, para outro, para outro, para outro. E ele, querendo obedecer a Deus, ele resolve ir buscar a maior autoridade que nós temos na igreja. Ele foi ao Papa. E ele chegou para o Papa e disse: Senhor Papa, eu gostaria de ir para outras terras, evangelizar, onde eu possa ser acolhido. E na obediência ele ficou na França, porque o Papa disse: eu vou te denominar o quê? Um missionário evangélico, que a França muito precisava do trabalho dele, que ele não ia para canto nenhum. Ia ficar lá, missionário apostólico. Eu acho que alguns de vocês estão precisando ouvir isso. Vocês não vão para canto nenhum. Vocês vão ficar aqui, que aqui precisa muito de você. E vos enviamos como missionário apostólico aqui. Não vai para canto nenhum. Entendeu? E Montfort obedeceu. Mas teve o Calvário de Pontchâteau. Não, ora, ele construiu um Calvário. E nessa construção do Calvário, nós tivemos a graça de ir lá. Ele precisou de vários homens, mas no dia da inauguração ele vai ao bispo e o bispo simplesmente diz o quê? Esse Calvário não vai ser inaugurado. Mais que isso, você vai destruir tudo o que foi feito. Mas como? Chame os mesmos homens que te ajudaram a construir para que ele venha desconstruir. E aí ele vai chegar para aqueles homens e vai dizer: não vai ser inaugurado e nem vamos destruir. O mesmo Deus que me pediu para fazer, foi essa a resposta agora dele. me pede para destruir. Isso é obediência, tá certo? É muito complexo isso. E não é equilíbrio. Você fazer algo grandioso achando que é a melhor coisa. Aí o seu chefe, o seu superior, diz que desmanche tudo. E ele desmanchou tudo na pura obediência. Ele era um homem livre ou não? Essa é a pergunta. São Luís de Montfort, um escravo de amor livre. Um ponto importante de São Luís de Montfort, que vai contar da história dele, é a questão da pobreza. A pobreza liberta. Alguém pensa que a pobreza só oprime. Mas a pobreza espiritual também liberta. Veja só, essa pobreza voluntária que São Luís teve. A história dos santos está muito rica nesses pontos. Mas São Luís, quando teve o chamado de ser padre, a família prepara um enxoval. Manda ele para o seminário de Santo Suplício e lá junta alguns dinheiros, algumas economias e dá a ele, veste-o com roupas, faz o enxoval, faz a mala e manda São Luís de Montfort para o seminário. É aí que começou a liberdade de São Luís de Montfort. Ele, quando sai passando a ponte que separava a cidade dele da outra, quando ele atravessa a ponte, ele já encontra um mendigo. E neste mendigo, ele, de uma forma, quem sabe até teatral, ele entrega todo o dinheiro que ele tinha e dá a sua roupa de troca para o mendigo. Mas na frente, ele vai mais além. Ele agora, com outro mendigo, ele troca a roupa que ele estava com a roupa do mendigo. Então agora está São Luís de Montfort, pobre, sem dinheiro, sem roupa, sem pai, sem mãe, sem irmão, livre. Aí a gente pode ver, livre de tudo, mas livre de todos, porque ele estava para se apresentar ao seminário de mendigo, sendo padre. Um seminário onde existia o glamour, onde existia a riqueza, a intelectualidade, ele se apresenta como o pobre, como aquele que não tem nada. Parece teatral, mas teatral é se fosse só para aparecer. Mas não, isso tinha todo um sentido de despojamento. Me lembra aqui São Francisco, quando tira as roupas e sai nu, renunciando à sua riqueza. Quando se lança na neve, quando se lança nos espinhos, os santos não fizeram teatro, porque eles faziam por amor e zelo a Deus. O ser humano é muito voltado aos sentidos. Quando alguém se lança nos espinhos, não é para aparecer, é para mostrar que Deus é mais e se sacrifica por ele. Então a gente às vezes se pergunta, será que é um teatro que é querendo aparecer, enfeitando, criando alguma realidade? Muitas vezes, para servirmos Jesus, temos que ser violentos. Só os violentos sobreviverão. E são atitudes violentas. Então, foi aí que Montfort rompe com o sistema. Também rompeu com o menino. O menino, naquele momento, se faz homem. Quando ele consegue vencer aquelas barreiras, ele não leva nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, como está lá em Lucas 10, né? Não foi um gesto vazio tudo o que ele fez, né? A pobreza por si só, a pobreza, ela vai levar ao crime, ao vício,
à prostituição, a um mundo cruel. Mas a gente tem que entender que essa pobreza que eu falo de São Luís de Montfort é a pobreza evangélica. Essa pobreza evangélica, ela não empobrece, ela enriquece tanto quem vive como aqueles que estão ao lado. É um ponto interessante. E outra coisa também a se colocar, que o desapego da família não quer dizer desprezo da família, né? Então, não vamos transformar o desapego como uma desculpa para ser negligente para com sua família. Montfort cuidava muito bem da sua irmã. Nos momentos difíceis, ele estava próximo a ela, escrevia cartas para ela. Ele tinha todo um cuidado do que era permitido para com sua família, para com sua irmã, daí as inúmeras cartas que tinha dele para com seus familiares. Não inventem também que desapego é desculpa para se afastar ou dar um gelo ou desprezar. Não é isso não. Uma outra coisa da pobreza de São Luís de Montfort é que ele fazia apelo aos benfeitores. Ele pedia ajuda para ajudar os religiosos que seguiam com ele. Afinal de contas, tinham alguns irmãos, o irmão John, o irmão James e o irmão Maturin. Ele pedia esmolas. Ele, diferente daquele que não aceitou, na palavra de Deus tem aquele soldado que não quis, não sabia trabalhar, nem sabia mendigar, não sabia pedir, daí foi cobrar os impostos. Não, São Luís de Montfort sabia mendigar. Ele saiu a pedir mesmo, para viver da caridade, para viver da providência. Muitas vezes vocês têm vergonha de pedir. Um dos exercícios que eu faço espirituais é o exercício espiritual de pedir. Porque quando a gente pede, a gente se coloca inferior ao outro. E alguém diz, mas como é que pode? Aquilo ali só sabe pedir. Pedir é humilhante, viu? E quem nega muitas vezes pensa que está só negando. A negação é humilhar mais ainda. Mas é um exercício espiritual, se fazer pequeno e pedir não para si, mas para o projeto de Deus. Pedir para que as coisas de Deus aconteçam, para que o reino de Deus seja construído. Afinal de contas, você só pode fazer parte de um reino que você ajudou a construir. Ou você vai fazer parte de um reino que foi construído pelos outros? Todos nós temos obrigação de ajudar. Então São Luís de Montfort tinha essa característica de fazer-se pequeno. Então, Mara, vamos falar um pouco mais sobre o apostolado, né? O apostolado de São Luís de Montfort, o apostolado escolhido. Este apostolado também levou à liberdade? Nós podemos até ficar um pouco com dúvida. Como é que nós estamos falando de liberdade se agora a gente vai falar sobre o apostolado escolhido por Montfort? Se ele escolheu, então ele não estava acolhendo a vontade de Deus? Veja, a escolha de Montfort foi justamente essa, fazer a vontade de Deus. Por isso que ele se colocava nas mãos de Deus para que Deus pudesse fazer. Então, apostolado escolhido não está em desacordo com a vontade de Deus, está em total sintonia, tá certo? Na tradução desse texto que vai das obras de Montfort, vai colocar ele como vagabundo. Não sei se essa foi a melhor tradução para exprimir o que era Montfort. Mas o sentido do vagabundo quer dizer que ele estava disponível para ficar ou para ir. Aonde tivesse que estar, ele estaria, desde que se fosse para fazer a vontade de Deus. Se fosse para ser transferido, ótimo. Se fosse para ficar, maravilhoso. Então ele sempre estava em sintonia. Então vai sempre ser dito que para Montfort não importava a questão geográfica, lá ou cá. Para ele estava mil maravilhas, desde que se ele estivesse com o rosário nas mãos, rezando a Santíssima Virgem para que ela pudesse sempre estar protegendo. Aquela música de hoje, para onde mandar eu irei, né? Com certeza, ele estava bem feliz com isso. Então nós não encontramos na vida de Montfort, digamos assim, um trabalho fixo, uma diocese permanente, que ele tenha ficado do início ao fim. Não, ele foi um peregrino, ele estava sempre. E o trabalho pastoral de Montfort não era exclusiva a pregação, não era exclusiva a confissão, ele estava onde fosse orientado. Não sei se você sabe, mas Montfort, um dos seus ofícios era velar os mortos. Né? Então, para você mostrar, para você perceber como estar na vontade de Deus o agradava. Então, até velando os mortos, ele aprendia e nos ensinava, porque ele dizia, o que vale? Esse homem ganhou tanto do dinheiro e agora está aqui, né, estendido, cadê sua família, cadê seus cacarecos? Ninguém tem mais valor. E eu tenho que ficar aqui recebendo uma mixaria para velá-lo e a família dele, que usufruiu de todos os bens dele,
não está aqui para velá-lo nesta noite fria. Era esse fria. o pensamento dele, uma coisa assim bem interessante. Talvez tenha sido daí seu espírito tão escatológico. Por quê? Porque ele percebia o que valeu esse homem ter tantas riquezas que agora vai estar morto e vai ter que se encontrar com o julgamento de Deus. Por isso que ele exortava tanto que as pessoas fizessem o bem enquanto estavam vivos, porque depois de morto não teria mais condições de fazer. Então imagine, toda a motivação do apostolado escolhido por Montfort era fazer a vontade de Deus e levar as pessoas a fazer essa vontade de Deus. Quais os bens que Montfort tinha? Com certeza, Sagrada Escritura, tá certo? O seu breviário, seu livro dos seus sermões, o seu rosário, o seu crucifixo. Isso era o que era de importante, de valor para Montfort. Ele era um homem ativo, tá certo? Era um homem responsável. A gente pode comparar a Montfort, se a gente for comparar ele a alguma coisa, nós podemos comparar a argila. Por quê? Porque ele sempre estava maleável nas mãos do oleiro, era esse o pensamento. Então Montfort vai exalar sempre a vontade de Deus. Né? O programa ele tem um tempo, né? A gente trabalhar aqui. Uma coisa importante da consagração à Nossa Senhora é a parte bíblica. Essa parte bíblica da consagração, ela nos leva à renovação das promessas do batismo. A Bíblia tem muitas ilustrações nesse contexto de escravo. Olha, ser escravo só tem sentido porque nós somos escravos de um Deus, escravos de um mestre. Se não fosse de um Deus, de um mestre, era algo de um vício, era um distúrbio de comportamento, era alguma coisa maluca, entendeu? Mas nós estamos aqui falando de escravidão de amor a um Deus, né? Mas a Bíblia tem muitas coisas, Mara, mas passando já para a parte de renovação das promessas do batismo, né? O batismo, a gente era pequenininho, renovar as promessas do batismo, isso nos dá liberdade, verdadeiramente nos dá liberdade? Veja só, o próprio batismo me dá uma graça santificante, não é? Verdade, que a gente vai encontrar isso, me dá a fé, me dá a caridade, me dá tantas coisas, tantos dons. Mas entendamos, quando nós fomos batizados, pelo menos eu fui batizada recém-nascida, então eu não tinha consciência daquilo que meus pais, que meus padrinhos estavam lá afirmando por mim. Então, Montfort vai dizer que a consagração à Virgem Maria, não é a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, é uma consagração perfeita porque é a renovação dos votos do batismo. Entendamos, antes do nosso batismo, Montfort vai colocar isso no seu tratado, nós éramos escravos. Escravos de quem? De Satanás. Tá certo? Então, através da minha consagração, eu agora renovo minhas promessas batismais, meus votos batismais, mas de uma forma consciente. Eu agora, de livre escolha, na minha liberdade, eu vou dizer a Deus que eu quero servi-lo e que eu quero renunciar a Satanás. Então, é essa a liberdade das promessas batismais. Um outro ponto para a gente colocar aqui é que o menor dos servos, o menor dos escravos a serviço de Deus, ele é mais rico, mais importante do que o maior imperador, o maior rei que não está a serviço de Deus. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, que seja para edificar o reino dos céus. Então nós devemos estar sempre buscando essa edificação do reino dos céus. A cada dia esse paradoxo se torna mais complexo, esvaziar-se de nós mesmos tomando forma de escravo. Isso foi o que o próprio Cristo fez lá em Filipenses 2:5, está explicando isso. Esvaziar-se e tomar forma de escravo. Você pode até dizer, esse povo é maluco. Não, Jesus então é maluco, porque Jesus esvaziou-se da qualidade de Deus e tomou essa forma, se fez pequeno, perdeu a sua vontade. Uma outra coisa também é que ser escravo não quer dizer ser solitário, desorientado, inseguro. Não. Ser livre tem que ser livre, mas ancorado. Bem ancorado para que o barco não afunde. É como aquelas árvores que estavam na beira do rio. Elas criaram raízes fortes. São árvores fortes que nem o vento, nem a ventania, nem a tempestade carrega. Eu estou falando aqui de uma liberdade ancorada, uma liberdade enraizada, uma liberdade firme nos valores cristãos, nos valores do Evangelho, né? Então é uma segurança, não é questão de instabilidade maluca, não. Quando a gente diz aonde mandar eu irei, irei sabendo quem sou e para onde vou. Então, Mara, o missionário,
para fechar agora nosso programa, o missionário de hoje, o missionário de São Luís de Montfort, esse missionário ele tem que ser livre? É necessidade. É necessidade, então, do missionário? É necessidade, uma necessidade espiritual, né? E também uma necessidade apostólica, é o meu serviço. Então, veja, meu irmão, se eu tenho um trabalho, se eu tenho família, se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso ser missionário? Pode, mas suas respostas não vão ser iguais. Então, o que é que Montfort dizia? Para ser missionário monfortino, missionário da sua organização, teria que, por necessidade, ser uma pessoa livre. Livre de quê? Livre de pai, livre de mãe, livre de filhos, pessoas que pudessem ir para onde fosse determinado, onde fosse a vontade de Deus. E Montfort colocava, meus missionários têm que ser que nem nuvens, né? Nuvens toniturantes, a irem aonde sopra o Espírito Santo. Por isso mesmo, e ele vai dizer, né, a ponto de obedecer à vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós somos missionários, mas nós temos os nossos trabalhos, as nossas situações, e que não nos faz ter e viver nessa liberdade total. Então, os missionários monfortinos, eles buscavam a radicalidade da liberdade, do estar livre, de fazer a vontade de Deus. E você associa essa missionariedade à disponibilidade. Eram homens que estavam disponíveis, tá certo? A qualquer momento, para qualquer lugar, para qualquer missão, aonde tivesse que ser. Então, é nesse contexto que a gente vai compreender essa liberdade. E você que diz, mas eu tenho emprego, eu tenho faculdade, eu tenho filhos, eu tenho obrigação, eu tenho papel social. Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu fico pensando, sabe, César, a abolição da escravatura já ocorreu. Mas será que hoje nós somos livres? Com tantas coisas que nós temos, com tantas riquezas, ou com tantas coisas que não são tão importantes, será que nós vamos conseguir passar no buraco da agulha, levando marido, menino, emprego, colégio, faculdade, as joias, os carros? Como é que vai passar nesse buraco dessa agulha? Então a pobreza evangélica é o que se recomenda. Tenha como se não tivesse. Veja como se não visse. O que você tem, divida com os outros, façam com que eles façam parte. Que todos façam parte da sua riqueza, que todos façam parte da sua pobreza. Seja um homem, seja uma mulher livre. Uma coisa que Montfort vai colocar, nós só vamos alcançar essa liberdade de Satanás, das coisas mundanas, se nós nos entregarmos e nos consagrarmos à Virgem Maria. Porque se estivermos nela, com ela e para ela, alcançaremos a liberdade para Deus. Então é isso, hora de se consagrar a Nossa Senhora. Para consagrar a Nossa Senhora, entre no nosso site www.discípulosdamandedeus.com.br. Beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.